E se você fosse um dos youtubers mais amados de toda uma geração? Você tem fama, dinheiro, atenção, tudo que as pessoas mais querem. E o melhor, você tem tudo isso não só por ser divertido ou carismático, mas por você ser especial. Você tem coragem de fazer o que ninguém faz, de invadir um supermercado depois de fechar, de ser enterrado vivo e de tacar fogo no próprio corpo? É o quê? E mesmo assim continua vivo e sendo amado por todo mundo na internet. Mas é aí que tá a questão. Pra continuar sendo amado, você vai mais longe, o mais longe que você pode. Porque o seu público não ama você, mas sim o quão longe você pode ir. Não importa o quanto isso custe pra você. Opa, meu nome é Luiz e com certeza você conhece o grande e renomado Everson Zóio, um dos youtubers mais aclamados da era de ouro do YouTube. Alguém que chegou no nível que poucos youtubers conseguiram, uma real entidade do YouTube, uma criatura capaz de qualquer desafio. Hardcore. O Zóio fez parte de uma época em que desafios na internet eram levados a outro nível. Pô, todo mundo se lembra da obra-prima, que é aquele vídeo dele entrando em um supermercado depois que fechou. Mano, quem é o maluco de fazer isso? Tá, ele fez coisas mais sinistras que isso. Ou vamos lembrar quando ele foi enterrado vivo e criou aquele meme que mudou a internet pra sempre. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, 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 caralho. Até em vídeos que ele não é o protagonista, como o famoso vídeo O Último Príncipe Brasileiro, são obras de arte. E claro, seus dons filosóficos de falar coisas incríveis. 2 médicos pra me tirar daqui, o César e Ana. Mas a real é que já faz alguns anos que toda essa fama que o Zóio construiu na internet começou a custar muito caro pra ele. Polêmicas, amizades que se viraram contra ele e decisões questionáveis de conteúdo que ele cria. E por fim, teoricamente engravidar uma garota de programa e ser condenado a pagar 200 mil reais de pensão. Cara, o que tá acontecendo? Bem, antes de chegar nessa parte, a gente precisa relembrar a história dessa lenda do YouTube. Bom, ao contrário do que muitos pensam, o Zóio não começou fazendo desafios hardcore, tipo comer urânio, beber petróleo, tacar fogo no próprio irmão. Não, ele fez isso depois. Ele começou a fazer vídeos de vlog no YouTube, ao estilo daqueles vlogs que existiam na época, tipo Vagazoid, Júlio Cocelo, Cauê Moura, essa galera aí das antigas. E cara, obviamente, como é o Everson Zóio, existem coisas incríveis nesses vídeos antigos dele, tipo Harlem Shake de tartaruga ou pagando de bandido no Facebook, obras de arte. Bom, naquela época ele era só um moleque que gostava de fazer zoeiras e queria ser DJ. Mas mesmo nesses vídeos divertidos, o Zóio já mostrava que ele tinha um jeito diferente, algo especial ali. Não se sabe por que o Zóio tem esse jeito tão diferente. Segundo ele mesmo, quando ele era mais criança, mais ou menos quando ele tinha 3 anos na verdade, a mãe dele derrubou ele de uma janela de ônibus. Eu também já caí da janela quando tinha 3 anos de idade, galera. Caí de uma janela de ônibus. Ó, culpa de quem aí, mãe? Talvez isso seja a explicação. Mas a real é que a história do Zóio não começa nesses vídeos de vlog. Não começa aqui. Começa na verdade com uma paixão por garota de programa? Ainda não, mas sim pelo Jackass. Jackass é aquele famoso grupo que fazia programas fazendo os desafios mais hardcores que existem no planeta Terra. Era sinistro. E lá no fundo do coração do nosso querido Zoinho existia a vontade de fazer algo assim, só que aqui no Brasil. E é aí que a nossa história muda de rumo completamente. Tudo começou nesse vídeo, um novo quadro que o Zóio tinha criado, onde ele fazia desafios que o público dele mandava. E bom, mal sabia ele que, assim como em Hiroshima, esse vídeo cairia como uma bomba. Desculpa, eu não sei fazer piada. Bom, uma coisa que diferenciava esse vídeo dos outros era aquele jeito carismático do Zóio de fazer os desafios. Isso porque o Zóio não era o único que fazia desafios naquela época. Tinha caras como Mix Reynolds, Edu Primitivo, mas o nosso menino Zóio tinha um molho. Filma eu, Alec! Tá pegando eu? Tô filmando. Você não tá filmando minha cabeça, Alec? Filma, você não tá parecendo eu, Alec? Esse jeitinho dele fazer os seus vídeos, dele falar com o Kaique, falar com o Alec mais futuramente, e mais tarde os seus famosos bordões. Hardcore, rapaz. Não sei imitar ele, cara, desculpa. Fizeram o Zóio ser reconhecido no YouTube. E cara, outra coisa especial dele era a intro dele. Mano, era muito boa. E bom, quando ele notou que esse vídeo fazia muito sucesso no YouTube, ele começou uma série de vídeos fazendo os desafios mais hardcores que existem. Tem vídeo dele no banheiro público pedindo pra pessoas aleatórias limparem a bunda dele cagada. Tem até um vídeo dele vendendo camisinhas na rua. E, inclusive nesse vídeo ele tomou um sacode. E quanto mais problemas ele fazia, mais o público gostava. Claro que novos personagens foram entrando nessa lore. O grande Alec começou a fazer parte dos vídeos do Zóio. O Alec era um amigo de infância do Zóio e ele gostava muito de, aparentemente,
puxar um fumo. E é claro que, assim como o Zóio, ele criou frases enigmáticas como as fumaças falarão por mim. Todo esse jeito divertido do Zóio, os desafios hardcore, os amigos dele, tudo isso se juntava em uma gama cinematográfica de coisas incríveis que fazia todo mundo querer assistir algum vídeo do Zóio. E nesse ponto, a fama já fazia parte da vida dele. Quanto mais desafios ele fazia, mais o Zóio era reconhecido, sendo convidado por diversos youtubers para fazer collabs, como por exemplo quando ele fez uma collab com o Mix Raymond, onde ele se vestiu de mulher e foi para um ponto de prostituição. Só coisa leve. Ou quando ele foi chamado pro Bate ou Regaça, o antigo e saudoso programa do Júlio Cocielo no Pânico. E não era só do Júlio enfim. Mas tudo realmente mudou quando o Zóio lançou a saga da marreta. Praticamente todos os memes brasileiros que dominaram a humanidade naquela época surgiram dos vídeos do Zóio com uma marreta. Como quando ele, por exemplo, lançou o vídeo puto com os fidget spinners. Lembra daquela bosta? É só isso. E cara, eu tenho que falar, é cada momento nesse vídeo que faz eu amar estar vivo. Pra você ter ideia, até a Rockstar fez uma collab com o Zóio, fez um vídeo dele no GTA San Andreas. É claro que não, né? Mas tem um vídeo dele no GTA San Andreas muito bom. Vocês sabem quando eu vi essas brinquedalhadas aí? Pegando minha marra. E claro, nesses vídeos ele sempre estava acompanhado de um grupo de amigos incríveis, como por exemplo o Alec, que eu já comentei, o Kaique, o irmão dele, e a Cameraman, que vai ser importante depois, mais pra frente. Mas uma coisa importante aqui de falar é que cada vídeo o Alec era mais e mais amado e fazia cada vez mais parte dos vídeos do Zóio ali. Era como se ele e o Zóio fossem, sei lá, o Batman e o Robin. Cada frase deles era um novo ensinamento. E claro, a cada desafio, um novo meme. E a genialidade dessa dupla foi triplicada com a obra-prima O Último Príncipe Brasileiro, que eu já citei, mas cara, é um vídeo tão bom que tem que ser citado de novo. Era aquele vídeo do Lucas e o Utilismo indo visitar a casa do Alec, que é um castelo. Não me pergunte o porquê. Bom, enfim, tudo isso mostrava que Everson Zóio não era só mais um youtuber, ele era uma lenda. Mas aí, que assim como Jordan Belfort se viciou em ganhar mais e mais dinheiro em Lobo de Wall Street, algo se apossou do nosso querido Zóio. Ele não só queria fazer vídeos de desafios engraçadinhos, ele queria ser o desafio, ele queria ser o hardcore. Claro, ele fazia vídeos muito divertidos, tipo descer uma ladeira de carrinho de supermercado. E tem aquele clássico vídeo de quando o Zóio se vestiu de coronga e foi andar pelas ruas de São Paulo soltando filosofias incríveis. Em uma guerra invisível, onde as pessoas não sabem contra quem estão lutando, a morte pode ser o melhor remédio, mas não é. A ideia era só espalhar amor e respeito, mas ficou claro que o Zóio tava perdendo o amor e respeito por si mesmo. Logo, uma dúvida começava a pairar no ar: o quão longe o Zóio iria por um vídeo? Isso porque a galera foi notando que ele começou a fazer desafios que não só eram coisas divertidas, eram coisas que podiam ameaçar a vida dele. Tem, por exemplo, o vídeo dele entrando no supermercado depois de fechar, que não necessariamente ameaçou a vida dele, mas deu uma treta porque o irmão dele foi parar no conselho tutelar. Enfim, não foi algo legal e completamente divertido, apesar do vídeo ter pérolas incríveis como o Kaique vestindo fralda no meio do supermercado. Mas tinha outros desafios mais sinistros, tipo arrancar um próprio dente, que beleza, não é tão sinistro, mas é grotesco. Beber até ter um coma alcoólico, isso realmente aconteceu 2 vezes. Se enterrar vivo, que apesar de ser um vídeo muito engraçado pelo tira, tira, caralho, tira, é de fato um desafio meio sinistro. Ser picado por uma cobra, que não foi de bengala. E o mais sinistro de todos, entregar currículo em uma biqueira. Esse aí ele realmente podia ter ido de Vasco. O problema é que o público do Zóio amava isso, eles queriam ver ele indo cada vez mais longe. Inclusive surgiu um meme disso, onde várias pessoas começaram a comentar desafios impossíveis, tipo pro Zóio passar a AIDS pro Alec. Zóio, desafio você pegar e passar pro Alec através de sexo anal. Mande um salve. Tá ligado? Tipo, eram umas coisas meio assim. E bom, naquela época muita gente questionava isso, porque até que ponto isso é ético? Afinal, o cara tá se ferrando pra gente se divertir, pra ele ganhar público. Isso fez ele até ser chamado no SBT pra ser questionado sobre esses desafios e como isso podia influenciar o público dele. E bom, apesar de eu achar que isso não faz sentido, porque se a gente fosse pensar desse jeito, o próprio Jackass já teria influenciado várias pessoas a fazer merda, de certa forma, realmente era uma coisa meio estranha de se ver, ele se automutilando, ele se machucando para as pessoas se divertirem. E a questão é que sim, todos esses desafios custaram sim a saúde mental do Zóio. Ô Zóio, qual que é o desafio que mais te deixou traumatizado? Acho que o de casa, assim, foi aquele do caixão mesmo, mano. Que mais, mano?
fiquei assim, até peguei, não sei se eu vou falar a palavra certa, que é consofobia. Qual que é o certo, então, professor? Brastemp-fobia. É Conston, não é Conston. E bom, à medida que o Zóio ia ficando cada vez mais famoso, mais polêmicas iam surgindo. Algo estranho acontecia ali, o pessoal perdoava, outra coisa que ele falava era nada a ver e o pessoal perdoava, outra polêmica surgia, e aí as coisas começaram a ficar estranhas pro Zóio. Uma das primeiras polêmicas e uma das mais sinistras da carreira do Zóio foi quando surgiu a acusação de que ele tinha de uma ex-namorada dele. Mais precisamente no vídeo do Caracol Raivoso, onde ele contava que teve relações com a namorada dele enquanto ela dormia. Logo o Zóio desmentiu essa história, falando que ele só contou ali pra se divertir com os amigos dele, e que o erro dele foi ver algo engraçado naquilo, porque era uma história completamente idiota. Cara, e realmente eu inventei essa história, realmente, de verdade mesmo, não existe essa história. Uma vez sim eu estava com a minha ex e chegou a noite no dia, ela tinha falado que estava cansada e não ia rolar nada. Peguei, virei pra um lado e ela virou pro outro, a gente dormiu ali e pronto, não aconteceu mais nada. E bom, os anos foram se passando e as coisas iam mudando pro nosso protagonista. Novas controvérsias foram surgindo, como por exemplo quando uma empresa russa foi acusada de estar pagando influências para espalhar fake news sobre a vacina da Pfizer. Cara, como assim? E claro, um dos acusados de fazer parte desses influencers que foram pagos foi o Zóio, já que tinha alguns vídeos dele questionando a veracidade da vacina, a segurança da vacina de uma maneira meio bizarra, tipo, do nada ele começou a falar sobre isso. Me perguntaram nos stories do Instagram qual que era a minha opinião sobre a vacina AstraZeneca. Mano, eu coloquei lá alguma opinião lá, a galera gostou bastante, então eu quero trazer pra vocês aqui no YouTube, pra dizer qual que é a opinião de vocês. Quero ter um debatinho aqui pra vocês, rapidão, galera. Porque olha só, galera, a taxa de eficácia da vacina AstraZeneca é de 70%, meu irmão. E as outras são elevadas pelo menos 90%. Superior, né, mano? Também as doenças perigosas e mortais, todas originaram algum animal. Tipo, um exemplo, a AIDS mesmo, se originou no macaco, né, mano? E o Covid no morcego. E a vacina AstraZeneca, ela é baseada no quê? É baseada no adenovírus do chimpanzé, né, mano? Não do humano. E o que eu tô querendo dizer com isso? Quer dizer que a segurança dessa vacina, meu irmão, não está 100%, tá ligado? E bom, depois de um tempo a poeira baixou, a galera acabou se esquecendo disso, mas as tretas não pararam. Uma das maiores foi quando uma das personagens do canal dele, a Cameraman, deu um expose de que ele mantinha um relacionamento com ela e com outra mina. O Zóio era o próprio teste de fidelidade. Eu não entendo o que levou a ele a fazer o que ele fez. Que foi o seguinte, a gente namora 1 ano e 5 meses. A gente tava muito feliz junto. Tinha esse problema de eu querer que assumisse, mas ele não queria de jeito nenhum. Mas eu deixava passar, mano. E eu descobri por uma menina que entrou em contato comigo que ele tinha outra namorada já fazia 7 meses. E essa menina não sabia que eu também era namorada dele. Mas ao contrário dos outros, esse caso se resolveu muito bem. Isso porque o Zóio pegou a sua marreta, foi pro meio do mato, no meio de uma rodovia com seu Civic e fez um vídeo muito puto com ele mesmo. Inclusive, pegou a sua marreta e deu uma marretada no Civic, que ficou pra história. Depois desse vídeo, claro, a Cameraman se rendeu ao amor do Zóio e os dois começaram a namorar. Pra fazer vídeos de Free Fire e Xvideos no canal dela. É sério. Tá masturbando? Mas tudo isso que estava acontecendo demonstrava que as coisas estavam mudando pro Zóio. Isso porque quanto mais tempo passava, mais a internet mudava. O YouTube queria vídeos mais family friendly, então eles começaram a derrubar os vídeos do canal do Zóio e desmonetizar e fazer os vídeos não existirem mais. Com o tempo, o Zóio foi diminuindo os vídeos de desafios dele, fazendo coisas mais divertidas, coisas mais alegres e coisas questionáveis, pra dizer o mínimo. E bom, isso tava acontecendo porque, como eu disse lá no vídeo do Você Sabia, o algoritmo do YouTube tava mudando e vários youtubers estavam se adaptando a ele. O próprio Você Sabia mudou completamente os vídeos que eles faziam. Antes eles faziam vídeos engraçados e agora eles faziam vídeos divertidos. Calma, essa frase não fez sentido nenhum, cara. O próprio Você Sabia mudou bastante de alguns anos pra cá, e o Zóio tava querendo fazer isso também. Mas com o tempo, aquela energia divertida do Zóio foi mudando, principalmente pela saída do Alec do canal. Como o Alec sempre zoava falando que ele gostava de fumaças, que ele amava fumar,
existiam teorias sobre o passado sinistro dele. E bem, infelizmente o Alec recaiu para esse passado sinistro. Vários vídeos começaram a surgir dele em um estado deplorável de drogas, falando coisas nada a ver, inclusive ameaçando o Zóio, dizendo que ia matar ele, que ia roubar o dinheiro dele, enfim. O Zóio chegou a se pronunciar sobre isso, dizendo que estava tentando ajudar o Alec. Mas um tempo se passou e o Alec e o Zóio se reataram, já que o Alec começou a se tratar e voltou a ser aquele cara divertido dos vídeos dele. Mas as coisas não eram as mesmas, nem para as amizades do Zóio, nem pro conteúdo do Zóio, nem pro YouTube, nem pra ninguém. As coisas tinham mudado de uma vez por todas pro Zóio. Bom, depois disso tudo, o Zóio começou a focar na carreira dele de DJ, que sempre foi o sonho dele. Desde o Draw My Life que ele postou há anos, o Zóio sempre comentava que o maior sonho dele era trabalhar com comédia, como ele fazia de certa forma, e ser DJ. E ele tava fazendo isso. Quem sabe, de certa forma, o Zóio finalmente estava seguindo um outro rumo, algo mais tranquilo, mais de boa do que aqueles desafios hardcores que ele fazia. Mas de certa forma, ele estava entrando nos eixos. Ele estava entrando nos eixos. Parecia tudo bem, mas de repente tudo mudou. Recentemente surgiram teorias de que o Zóio tinha se relacionado com uma do Job. Ó, eu não vou contar. Meu Deus, será que eu conto? Não vou falar os nomes, mas tem no meu vídeo do YouTube. Tem um cara extremamente grande no YouTube, extremamente, que engravidou, parece que uma moça da vida. Não pagou nada, ela tá processando ele em 200 mil reais. E ele tá ferrado. Apagou todas as redes sociais. E o filho é dele mesmo. Que ele tinha, né, de certa forma, engravidado ela ali, né, tal, e precisava pagar uma pensão de 200 mil reais. O que gerou uma série de vídeos pelo YouTube, e inclusive ele mesmo se pronunciou. A vida que você tá hoje, pra você tá... Eu acho que por enquanto tá de boa, mas vai chegar uma hora que a idade vai cobrar isso, né, mano? Não vai ter mais esses rolês, pá. Você pretende ter filho ou não? Ah, eu já tenho, mano. Você já tem? Preciso fazer o DNA pra ver se é meu mesmo. Sim, ele realmente estava sendo processado por uma mina que aparentemente ele engravidou, mas que ele ainda estava tirando o DNA pra saber se o filho era realmente dele. Mas segundo o próprio Serginho Faoff, é assim que se fala o nome dele, que é amigo do Zóio, a bebê, né, a filha que nasceu ali da menina, é a cara do Zóio. E que na verdade os valores que a menina exigiu não eram tão absurdos quanto pareciam. E bom, a gente não tem muitas atualizações desse caso porque é algo bem particular do Zóio. Enfim, envolve tretas judiciais, a filha dele é algo mais recluso. Mas isso demonstrava que toda a fama do Zóio, todo aquele império incrível que ele criou, veio com um custo muito alto. Como eu disse no vídeo da semana passada, quanto mais fama você ganha, mais a noção você perde de quão grande você é. A verdade é que o Zóio tem uma das histórias mais incríveis do YouTube. Isso porque se você for nos vídeos antigos dele, você vai ver o quanto ele dizia que amava o que fazia, que ele amava fazer graça na internet e que esse sempre foi o sonho dele. E é muito legal ver onde ele chegou fazendo o que amava. Mas infelizmente essa fama veio com custo. Quanto mais o tempo passava, mais o peso da fama caía sobre ele. Aquele estilo de vídeo hardcore e maluco que ele fazia não combinava mais com a atualidade. E a vida pessoal dele também foi atingida por essa fama desmedida que ele tinha. Eu realmente não sei o que aconteceu com a situação da filha dele, se realmente é filha dele, mas de qualquer forma, eu espero que tudo se resolva, que tudo dê certo ali pra ele, a filha dele, e de certa forma essa situação faça o Zóio voltar pros trilhos, sei lá, viver uma vida mais tranquila, depois desse caos que foi a carreira dele, talvez ele possa ficar mais de boa. Mas a realidade é que, assim como Kratos, o Zóio vai ser lembrado como o mais hardcore do YouTube. Um cara que teve uma carreira de fazer coisas absurdas, um cara que fez coisas muito questionáveis e que até hoje são questionáveis, mas de que, qualquer maneira, fez parte da história do YouTube. E bom, esse foi o vídeo sobre o nosso incrível Everson Zóio. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve aí, cara. Esse vídeo aqui foi muito bem produzido, né? Foi muito bem apresentado por mim aqui, mas principalmente foi muito bem editado pelo nosso editor Ébano. Aí, ó, segue ele aí, ó. E bom, se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que você se inscreva aí no canal e assista os vídeos antigos. A gente tem vários vídeos sobre youtubers, memes e tudo que a internet BR pode trazer pra gente. Eu também queria agradecer ao Antrox do canal Style, eu acho que esse é o nome, pelo iceberg que ele fez do Zóio, que eu usei algumas informações ali pra poder montar o roteiro desse vídeo. E também, muito obrigado aí, galera, vocês são foda. E bom, eu acho que é isso, muito obrigado.